Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um webinar da EduBrix. Que bom que você está aqui prestigiando esse momento de compartilhar conhecimento. Hoje a gente vai falar sobre gatilhos de vendas, essa técnica psicológica muito aplicada em marketing e vendas desde a década de 50 e que com a internet ganhou um novo impulsionamento aí com a venda de produtos no meio digital e de produtos digitais. Criar senso de urgência, criar desejo, necessidade, sentimento de pertencimento, sentimento de confiança ao adquirir alguma oferta, qualquer que seja, faz parte da história da publicidade, do marketing, desde que as massas começaram a usar mídia em geral como fonte de conhecimento ou como subsídio para tomar decisões, desde os programas de televisão e de rádio, antes até da televisão, no rádio, quando locutores, atores de radionovelas, né, audionovelas, programas de auditório de rádio, indicavam produtos para que a sua audiência tivesse um desejo de consumir aquela marca ou de experimentar um novo modelo, uma nova variação de um determinado produto, ou até mesmo um produto novo. Desde essa época até hoje, essas técnicas são utilizadas para contornar objeções, para estimular o desejo de compra e provocar ação do outro lado, né? Fazer com que o prospect vire cliente, tome a decisão, clique no botão, entre em contato, agende uma reunião, qualquer que seja essa ação. Então, essa necessidade de controlar o comportamento do consumidor no sentido do fechamento de negócio, no sentido do consumo, é uma técnica, um conjunto de técnicas que a gente pode chamar, muito eficaz para você usar em todas as etapas de um ciclo comercial, mesmo que seja B2B, ou seja, empresa vendendo para empresa. Algo que nasceu lá no mercado de consumo, né, num tempo onde as mídias de massa eram as mais utilizadas, com mais eficácia, seja rádio, televisão, jornal impresso, mídia impressa de uma forma geral. Até hoje, no mundo digital, que convive com todas essas outras mídias, né, elas não deixaram de existir por causa do digital, mas o digital hoje é o grande canhão das vendas atualmente, é o grande consumidor de verba publicitária, é o digital, porque ele consegue direcionar o anúncio para um determinado perfil, para um determinado público, coisa que as mídias de massa não conseguem fazer. Elas não têm esse poder de segmentação tão sofisticado, tão refinado quanto o digital. Dominar este recurso dos gatilhos mentais vai te ajudar não só no processo comercial, mas na gestão do dia a dia, na gestão das pessoas, na gestão dos seus clientes, contornar objeções que não sempre objeções de venda, podem ser objeções a soluções do dia a dia, a novas práticas, a novas ideias. Você pode usar os gatilhos mentais também para convencer o teu próprio time, para ajudar a fazer a sua ideia chegar mais longe. Então, esse webinar tem o foco de, em 30 minutos, relembrar algumas das coisas que com certeza você já conhece, você já sabe, algumas talvez você saiba inconscientemente, outras você não sabe ainda. Então, quero que você aproveite para deixar o seu comentário. Meu nome é Júlio Cunha, eu fundei a EduBrix e costumo compartilhar conhecimento e também aprender contigo. Muito importante você deixar o seu comentário aí. Se você não tem nada para comentar, faz o seguinte, me diz aí de onde que você está falando, qual é a cidade, o seu nome, o nome da sua cidade e como é que está o clima. Eu sou Júlio, estou em Joinville, Santa Catarina, hoje sol e 18 graus. Como é que está aí na sua cidade? Digita aí, coloca no chat, não importa se você está no Facebook, no LinkedIn, no X. Deixa eu ver, tem gente aqui em todas as plataformas. Instagram também, se você está aí no Instagram, digita que a gente consegue ler e comentar aqui, tá bom? Aproveitando, se você tiver histórias de sucesso usando gatilhos mentais, de repente você nem sabe o que é gatilho mental ainda, mas tenho certeza que você já deve ter usado em algum momento. Vamos lá.
As objeções em vendas são comuns, sempre vão existir. Aquela história, vou pensar, na volta a gente compra, preciso consultar o conselho, preciso criar aqui um comitê de compra, preciso checar o meu orçamento. Então, são objeções bem conhecidas. Alguns, há um tempo atrás, não chamavam isso de objeções, chamavam de outros nomes, fricção de vendas, desafiadores de vendas, mas a gente sabe que tudo isso, no fundo, na prática, vira uma objeção. Quer dizer, tudo que não é a resposta sim para o fechamento de um negócio é uma objeção de venda. Então, os gatilhos mentais são uma forma muito eficaz de vencer alguns dessas fricções, desses desafios de vendas que o nosso prospect às vezes coloca. A gente sabe que tem objeções que são mais técnicas, que são efetivamente factuais, que são decisões realmente baseadas em dados, lógica, mas muitas decisões ou muitos comportamentos, eles vêm de questões emocionais, reações emocionais. Os clientes B2B, diferente do varejo, né, diferente de vender para o consumidor final, quando você vende para uma empresa, as pessoas que estão do outro lado, elas hesitam principalmente pelo medo de tomar risco, pelo medo de assumir um risco, de lá no futuro poder ter uma perda, lá no futuro ter um arrependimento, ou seja, eu vou decidir aqui pelo fornecedor A, mas e se acontecer desse projeto não dar certo? Como é que eu fico aqui dentro da empresa? Como é que fica a minha carreira? Como é que fica a imagem, a minha reputação aqui dentro? Puxa, fui eu que decidi pela empresa e não deu certo o projeto. Ou por culpa da empresa, ou por culpa do nosso lado, tanto faz. Mas eu que decidi, eu que recomendei a aquisição do produto, do serviço, enfim, eu vou ficar com a minha reputação impactada por esse fracasso. Não importa de quem seja a culpa, não importa por que não deu certo. Esse fracasso vai ficar relacionado ao projeto que o Júlio decidiu, o fornecedor que o Júlio decidiu. Então, o medo de arrependimento, eu diria que é uma das maiores barreiras para a decisão de compra. Se você entrar mais a fundo e se debruçar sobre a questão psicológica do comprador, você vai começar a entender qual é o caminho para superar objeções e você vai entender que uma das principais causas desse comportamento aparecer no processo comercial, né, o medo de tomar risco, tem a ver com segurança. Como é que eu dou mais segurança? Primeiro gatilho do webinar de hoje é a questão da prova social. Esse gatilho da prova social é o gatilho que desafia a barreira de ninguém que desejar ser o primeiro. Se você tem uma solução que tem poucos clientes, ou ainda, se você tem muitos clientes, mas tem um novo produto que poucos clientes têm, ou você tem uma nova versão do seu produto que poucos clientes estão utilizando, já resolveram baixar, tudo isso, quando tem pouca gente usando, todos esses fatores se resumem a segurança e os clientes vão se sentir mais seguros se eles souberem que outros já compraram. Então, aquela informação de, poxa, mais de 200 clientes já estão utilizando, mais de 100 clientes satisfeitos, qualquer que seja o número, obviamente você não pode, o marketing sério, ético, você não vai inventar informação, mas eu conheço muita empresa que tem números muito bons de volumes de clientes, mas nem sabe a quantidade correta dos clientes, nem apura isso de uma forma muito assertiva, com muita acuidade, digamos assim, e não usa esses números no seu processo comercial para deixar um prospect mais seguro. Olha, a Edubrix já tem mais de 150 projetos entregues. É claro que esse número tem que ser real, porque a próxima pergunta que o teu cliente vai fazer é: quais são os projetos? Você tem que poder mostrar 150 projetos. Se você está falando que você fez 150 projetos de sucesso, você vai ter que ter eles documentados, nome do cliente, uma pessoa de contato para referência e tudo mais.
depoimentos, cases e números sempre vão aumentar a confiança, mas é muito importante reforçar o que eu já falei. Tem que ser verdade, tem que ser genuíno, tem que fazer sentido para o teu mercado, para o teu prospect. Não adianta você dar exemplos, depoimentos, cases de empresa de alimento para um cara que está comprando o seu serviço, o seu produto, só que esse cara é da indústria, por exemplo, da saúde. Então, claro que vai ser legal ele ver um depoimento de um diretor de uma empresa de, enfim, de biscoitos, uma multinacional, falando bem do projeto da sua empresa, vai ter um certo impacto para esse prospect, que é da área de alimentos, mas não vai ser a mesma coisa que ele vê um outro diretor de manufatura de uma empresa de alimentos falando sobre o teu produto barra serviço barra oferta. Então, é muito importante você ter o máximo possível de segmentos representados, portes de empresa representados no teu catálogo de depoimentos. A tua prova social, ela tem valor quando aquele depoimento, aquela evidência que você está trazendo, ela está relacionada com o mundo do prospect. Quando você distancia do mundo do prospect, perde muito o efeito da prova social. Se eu enxergar, por exemplo, um diretor de um órgão público falando bem de algum produto ou serviço, para mim, que trabalho principalmente no segmento privado, vai ter um impacto menor. Claro que vai ter um impacto positivo. Poxa, o cara do, sei lá, da empresa ou da Secretaria de Ensino de um município está falando desse projeto, está falando bem do serviço que foi prestado. Isso é legal, é um depoimento positivo, é sempre bom, reforça, mas não vai ter tanto impacto quanto um profissional da área de RH, de empresa de tecnologia, que é o mesmo segmento da minha empresa, de pequena empresa, que é o mesmo tamanho da minha empresa, falando sobre esse projeto. Vai bater no meu ouvido totalmente diferente. Vai vir com muito mais poder essa mensagem. Então, por isso é importante você ter um bom banco de cases, de histórias de sucesso, com o porte da empresa documentado, quantas pessoas trabalhavam nessa empresa e assim por diante. Então, extremamente valioso você ter esse banco de cases, sempre usando exemplos reais. Para quê? A gente está falando. Prova social tem a ver com debelar a insegurança do seu prospect. Então, tudo que você tiver de informação sobre a tua base de clientes, que comprova a sua competência, que comprova tudo que você apresentou no PowerPoint da primeira reunião, usa a teu favor. É muito importante você ter esse tipo de recurso pronto na manga para você usar quando precisar. Segundo gatilho mental, autoridade. Você tem que se posicionar, e quando eu digo você, a sua empresa, as pessoas da sua empresa têm que se posicionar em redes sociais como líderes especialistas da área em que eles atuam. Okay? Mesmo que os processos na sua área não estejam 100% alinhados, não estejam 100% documentados, atualizados, mesmo que a tua base de conhecimento não esteja tão pronta, é importante você trabalhar a sua imagem pessoal, trabalhar o seu impacto nas redes sociais, porque você vai ter que virar uma referência para inspirar outras pessoas, para inspirar um novo ciclo geracional que está chegando aí a querer atuar no seu segmento, a querer fazer parte da sua empresa. Então, não é só para venda, para aumento do funil de vendas que essa estratégia é importante. Ela é importante para todo mundo que está perto de você, seja o teu cliente, seja um concorrente, seja um fornecedor. É importante que eles saibam que você tem no seu DNA a capacidade de compartilhar conhecimento, a vontade de fazer isso. Isso vai ser um grande diferencial, vai por mim. Guarda isso na manga para você conseguir ter ótimos resultados. Tá? Falando agora das coisas que foram mudadas, né? A gente tem usado muito nessas apresentações estudos de caso ou casos de uso, ou seja, exemplos práticos
E um dos exemplos, um dos exercícios que a gente quer propor aqui para você é imaginar que você está aí trabalhando na área de treinamento num fabricante de software e você recebe um desafio de capacitar toda a força de vendas dos canais de venda. O pessoal identificou que um grande ofensor do fechamento era a falta de conhecimento técnico daqueles profissionais comerciais. No nosso estudo de caso, a gente vai entregar esse conhecimento para esse público, para os gestores comerciais, dar oportunidade para cada um praticar isso com um coleguinha, né, num role play que a gente chama, que é um exercício de simulação, como se fosse um teatrinho, onde um vai tentar convencer o outro a avançar no processo comercial, seja participar de uma demo, seja aceitar receber uma proposta, qualquer coisa assim. Então, esse tipo de treinamento é algo que vai dar muito mais poder para a sua equipe e vai melhorar muito as estatísticas também. Okay? Esse processo de criar um senso de urgência no teu prospect também é um catalisador de negócios. É uma forma de você acelerar o ciclo de venda. Então, isso aqui é bem importante. Ofertas com prazo ou quantidade limitada vão sempre acelerar as decisões. Então, o pessoal que trabalha com produtos perecíveis sabe que esperar muito tempo para tomar qualquer tipo de decisão é problema. É um caminho para uma situação problema. É muito importante você exercitar a ouvir de forma ativa, ouvir de forma estratégica para poder coletar as informações, porque se você só fizer aquelas perguntas que estão num formulário ou que estão em algum lugar, o teu prospect, ele não vai se sentir seguro o suficiente para entrar num processo desse. A escassez, ela ativa o medo de perder oportunidades. Então, quando está sobrando economia, quando a economia está com perspectiva positiva, as pessoas tendem a tomar decisões de compra de forma mais impulsiva, porque elas sabem que o futuro é positivo. Quando a economia está ruim, o pessoal tende a segurar o dinheiro porque não quer assumir dívida de médio prazo, de longo prazo, porque não tem certeza no futuro, e aí começa toda aquela situação. Mas o que eu posso fazer para mudar isso? Só quero que você aprenda com esse efeito, como que você pode criar um efeito parecido dentro do seu ambiente. Você tem ferramentas hoje para fazer isso, você tem recursos tecnológicos de baixo custo para fazer isso. Agora, tem que aplicar isso com ética para não parecer manipulação. De novo, é o cuidado com a pessoa que está lá na ponta. Okay? Então, esse gatilho de urgência e escassez são frases como: esse desconto só vale até a próxima quinta-feira, ou para pessoas do cargo A, B ou C, o desconto vai ser um pouco maior se fizerem a matrícula antes do dia 7. Por exemplo, eu estou dando um estímulo de tempo para o meu público, dizendo que a partir de determinada data vai ser mais difícil, ou não vai ter mais vaga, ou o preço vai mudar. Eu estou gerando uma percepção de escassez. Okay? E o último exemplo que a gente acabou aqui de ver, que foi uma pesquisa de um cargo / tarefa para descobrir se tinha gente que já estava fazendo isso de uma forma diferente. Então, esse é um dos gatilhos mentais mais populares, que é o da escassez. Né? Aproveite últimas vagas, é só até a meia-noite, esse preço vai mudar a partir de meia-noite 1. São várias variações, né? São variações do mesmo tema. Okay? Uma outra informação importante, né? Estatísticas comprovam que existe muito impacto na utilização dos gatilhos mentais, até 400% de aumento entre conversões de vendas, campanhas,
85% dos decisores B2B dizem que estudos de caso influenciam diretamente em suas decisões e empresas que usam prova social convertem 20% a mais. Então é isso, gente. Essa comprovação científica que os gatilhos mentais funcionam é importante. Por quê? Porque eu preciso vencer a sua barreira, eu preciso vencer o seu ceticismo para te convencer a usar isso. Para te convencer a usar um modelo novo, onde vai ter só 2 ou 3 etapas de venda e vão ser macro etapas de venda. Eu acho que esse é um bom caminho para você seguir. Pensa nisso e depois me conta aqui nos comentários o que você achou dessa sugestão. Eu vou agora passar a palavra para você poder contribuir aí com algum comentário. Espero aí que você escreva alguma coisa no chat, um boa tarde, ou uma pergunta, ou um depoimento. Fique à vontade, algo que os nossos colegas também vão poder aproveitar. Então, fico aguardando aí envio de mensagens aqui no campo de comentários, seja do YouTube, seja do Instagram, do LinkedIn, de onde for, você pode comentar. A gente vai conseguir ver. Enquanto isso, eu quero te deixar com o final da apresentação de uma grande intérprete antes da gente terminar aqui, ok? Só um minutinho. Vamos botar aqui no primeiro slide. Vamos ver quem é essa intérprete aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à demonstração da solução EduBricks para treinamento de colaboradores e usuários do seu software. Eu vou aqui me registrar na plataforma. Quando você entrar na sua plataforma, ela estará customizada, estará adaptada para a sua identidade visual, com as cores e logotipo da sua empresa. E aqui, o seu usuário vai poder escolher qual filtro de conteúdo ele quer apresentar no carrossel de cursos que estará disponível para ele. Então, o catálogo de cursos pode ser visualizado de acordo com o interesse do aluno, sendo que essas etiquetas, esses tipos de conteúdo ou seções do catálogo, você mesmo vai fazer a manutenção. Então você pode criar novas seções, alterar as existentes, eliminá-las, criar hierarquias e assim por diante, para que o seu cliente tenha acesso a o curso que ele pode assistir, o seu colaborador tem acesso ao conteúdo que ele pode e deve. Eu vou aqui mudar a minha plataforma para uma outra visão. Para isso eu vou acessar aqui a minha interface administrativa. Aqui nós estamos acessando o ambiente de uma empresa que faz software para advogados, que está utilizando esse recurso para implantar o sistema nos seus clientes. Então eles criaram um treinamento chamado Onboarding para substituir o treinamento que antes era feito por um consultor numa sessão de 3 horas ao vivo com cada novo cliente. Então, ao clicar aqui, eu tenho todas as tarefas que esse novo cliente precisa estar apto a executar. Aqui eu também posso ver as avaliações de outras pessoas que já fizeram o curso. Então, 409 classificações feitas, 67% foi de 5 estrelas e 16% 4 estrelas, 11% 3 estrelas. Então a gente tem aí praticamente 90% de aprovação, né, da opinião dos alunos sobre esse curso. Tem 1.798 pessoas inscritas. Todo esse conteúdo aqui ele é muito rápido, né, somando todas as etapas.
E eu quero te agradecer por ter ficado até aqui, falando sobre gatilhos mentais, e foi muito bom contar com o seu prestígio. Se você pegou essa apresentação pela metade, volta na gravação lá no início, tem muita dica bacana para você conseguir usar gatilhos mentais para influenciar, persuadir, reduzir o ciclo de venda, aumentar a velocidade de fechamento, a qualidade do fechamento, para você fazer bons negócios. Quero te agradecer demais e nos vemos no próximo webinar. Até mais!